E voltamos para falar sobre criminalidade. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar a morte do empresário que fechou acordo para delatar o PCC. Ele foi assassinado na semana passada no aeroporto de Cumbica. O nosso entrevistado agora é o coronel reformado da PM, ex-secretário nacional de Segurança, José Vicente da Silva Filho. Tudo bem, coronel? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por sempre estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Bom, coronel, pela sua experiência de outros casos que a gente vem acompanhando e cada vez mais a gente conversa aqui na Jovem Pan em relação ao crime organizado, que vai tomando uma proporção muito grande, cada vez maior. De qualquer forma, nesse caso da última sexta-feira, e o secretário Derrite falou hoje que a escolta estava sendo avaliada, ou pelo menos investigada, há um mês mais ou menos. Por que nada foi feito? O que poderia ter sido feito para evitar o confronto que tivemos na semana passada, coronel? Olha, Tiago, quando nós falamos de inteligência, já é uma palavra bastante comum, quando se fala do assunto de segurança e polícia, nós falamos em buscar coletar informações relevantes sobre a estrutura do crime, seja mais organizado ou menos organizado, as suas lideranças, mas principalmente os próximos passos para os quais eles estão evoluindo. O que vai acontecer? O que está sendo feito agora é uma investigação daquilo que já aconteceu. Ou seja, houve uma falha grosseira até na inteligência, porque se já estava acompanhando há 30 dias, devia estar em condições de fazer uma intervenção antes que acontecesse um episódio como esse. Que não foi apenas, entre aspas, claro, a morte de uma pessoa que estava visada pelo crime organizado, que já é bastante grave, mas a gravíssima exposição de grande quantidade de pessoas que estavam no principal terminal aeroportuário do Brasil. Houve uma falha muito ruim, mostrando que o crime ainda está longe de ser alcançado pela estrutura de inteligência das polícias. Nós temos verificado que o Ministério Público de São Paulo tem sido muito mais eficiente, eficaz nos trabalhos que vem fazendo sobre essa facção criminosa aqui de São Paulo. Nos últimos 3 anos, conseguiram a condenação de mais de 600 membros da facção. Além de arrecadar mais de 200 milhões de reais da facção, fez um estrago monumental sem disparar um único tiro. Esse trabalho de inteligência precisa agora ser mais articulado entre o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e até a inteligência do sistema prisional, que também vem fazendo até um bom trabalho. Mas é necessário reconhecer que, por enquanto, o governo está apenas verificando e investigando aquilo que já aconteceu e não devia ter acontecido. O coronel, sou estranho para o senhor ele não querer o programa de testemunhas, participar desse programa? O que não está ligando um ponto ao outro nesse caso, coronel? Olha, ele já fez uma interlocução com o Ministério Público para fazer essa delação, uma delação premiada para aliviar naturalmente as penas dos crimes que ele estava sendo denunciado. E nesse processo o Ministério Público ofereceu, inclusive, uma escolta oficial, pessoal selecionado, que seria acompanhado, mas essa vítima, no caso, ela acabou recusando, preferiu contratar irregularmente policiais para trabalhar na hora de folga para ele. A própria Secretaria reconhece que já tinha identificado esse problema dessa escolta irregular, mesmo assim, nada foi feito. Eles foram afastados depois de que o fato aconteceu, dessa morte, dessa exposição à violência que acabou acontecendo aos que estavam frequentando o aeroporto naquele momento. Mas o que se percebe, portanto, é que falta de mais celeridade nas medidas, nas decisões acabaram acontecendo, porque o acompanhamento a partir dessa delação, e que estava evidente a gravíssima ameaça que essa vítima passou a ter, ela confessou isso para o Ministério Público, ela foi ouvida, inclusive, na Corregedoria da Polícia Civil, tendo em vista a denúncia de que essa vítima estava fazendo de participação de policiais civis dentro desse esquema da própria facção criminosa. E, a partir daí, o monitoramento devia estar sendo muito severo, apesar da liberdade que ele tinha, ele estava, inclusive, viajando de avião por outros lugares, mas, dentro do Estado de São Paulo, a responsabilidade é de todo o aparato de segurança do governo. Coronel José Vicente, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora, você. Boa noite, coronel.
Olha só, a maneira como tudo aconteceu, esse tipo de atentado, o que lhe diz, o que a gente pode entender como mensagem? Isso é um recado para os delatores ou é um recado para o Estado brasileiro? Olha, Dora, boa noite. Eu não acredito que seja recado. O recado já está dado há muito tempo pela facção para aqueles que discordam, vão contra os interesses da facção. Há um conjunto já substancial de mortes acontecido em vários lugares, até no exterior, mostrando que a facção tem regras inflexíveis em relação à traição, em relação a quem quer sair de fora dos interesses ditados pela liderança da facção. Isso está muito claro, não precisa de ações espetaculares e também não é o caso da facção querer dar recado para o governo. A facção deixou bem claro que, a partir dos ataques que fizeram para dar esse recado em 2006, a reação, mataram mais de 30 agentes naquela ocasião, mas a reação da polícia, a Polícia de São Paulo é uma polícia muito forte, ela prendeu mais de 500, matou mais de 200 nos confrontos que seguiram as ações imediatas que aconteceram. A partir daí, essa facção escalou uma nova modalidade de arranjos para ganhar dinheiro, para lucrar. E não se lucra fazendo esses desafios perante as polícias ou ao Estado. O recado é pura e simplesmente para os seus próprios integrantes. O que nós sabemos hoje é que a facção se espalhou por todo o país, sem a devida intervenção da Polícia Federal, que é quem caberia a estratégia de contenção nacional de facções que se espalham pelo país, e ela, naturalmente, foi buscar mais lucros numa ousada e competente iniciativa de articulação com o crime organizado internacional. É nessa esfera internacional, buscando drogas nos países vizinhos, levando para a Europa, para a África, para a Ásia, é aí que estão os grandes faturamentos da facção. Coronel, pergunta de Nelson Kobayashi. Coronel, boa noite, um prazer falar contigo. O senhor falou sobre a atuação da Polícia Federal, né, no combate a esse crime que tem ultrapassado as fronteiras. E já há algum ensaio de uma proposta de federalização das investigações desse caso, ou seja, de se tirar da Polícia Civil de São Paulo a investigação para se levar para a Polícia Federal. Como é que o senhor avalia essa proposta já feita por algumas pessoas? Se o senhor acha que é viável, se é necessário isso, ou se isso deve ficar com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo? Boa noite, Kobayashi. Olha, eu não vejo necessidade da Polícia Federal fazer essa intervenção, apesar de ter uma área de atividade da Polícia Federal, no caso do aeroporto, mas o fato é que a Polícia Civil, ainda que possa ter alguns dos seus membros, alguns, muito poucos, vinculados à facção, o que é muito comum em todos os estados, há policiais vinculados a facções criminosas, o fato é que a Polícia Civil ela tem capacidade para fazer isso, ela tem o conjunto necessário de informações. A perícia, inclusive, aqui do estado de São Paulo, é uma perícia de padrão internacional, está bem equipada, bem treinada, tem recursos de efetivos humanos muito competentes e adequados. Então, nós temos todas as estruturas para fazer esse trabalho. A Polícia Federal tem as suas informações, mas ela não tem, é impossível que tenha tantas informações com a própria estrutura do Estado. Então, ela pode cooperar, sim, naquilo que for possível. Ela tem as possibilidades mais amplas da inteligência em termos de relações internacionais, se houver alguma implicação, mas, por enquanto, com as condições que ocorreram esse fato, está muito bem nas mãos da Polícia Civil, o secretário está dando prioridade para isso, é prioridade também do próprio governador. Acredito que os recursos e instrumentos são mais adequados aqui para São Paulo mesmo. Coronel, e nessa discussão, né, sobre a violência, a criminalidade, o crime organizado, o governo federal discute com os estados a tal da PEC da segurança. Eu pergunto para o senhor, existe alguma perspectiva disso dar certo? Porque precisa entrar em concordância com os estados. Os estados temem perder justamente autonomia em relação à segurança pública ou ter algum tipo de interferência na segurança pública. O senhor acha que pode ser uma tentativa ou o senhor acha que já é uma tentativa que nasce morta? Olha, isso não dá para ir muito à frente não, Tiago. Nós temos já reações da bancada da bala, que representa o pensamento policial, as atividades policiais, é uma estrutura bem significativa ali no Congresso Nacional. Mas a questão não é essa. O ministro Lewandowski veio de um lugar do Supremo onde ele dava um ente das ordens cumpridas. Não é o caso dele como ministro, ele não está conseguindo fazer isso, obviamente, porque ele está tentando fazer alguma coisa, e se alguma coisa resolveu remendar a Constituição, mais um remendo.
O fato é que o governo federal, as atribuições que hoje existem para as estruturas, as agências federais, já são bastante insuficientes para fazer muita coisa. Quando nós falamos de fronteiras por onde entram todos os insumos que dão poder às facções, são drogas, armas, contrabando, vem tudo da nossa fronteira seca, 17 mil quilômetros. Quando entra, invade, se espalha pelo país, nós temos necessidade, portanto, e não é necessário lei, para que as Forças Armadas, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal atuem nas fronteiras e todo o sistema de inteligência para acompanhar esse espalhamento das facções, principalmente as grandes que estão hoje, que são o PCC, o Comando Vermelho, e depois a reprodução de dezenas de facções pelo país. Esse trabalho não precisa de remendo na Constituição para ser feito. A estrutura de comando federal, ela tem muito a fazer com o que já existe na nossa legislação. Claro, um pouco de coordenação ajudaria muito a, por exemplo, resolver uma questão gravíssima que nós temos, 40 mil homicídios por ano, por exemplo, estamos falando do crime organizado, mas o crime desorganizado também é um terror para o dia a dia dos brasileiros. E nós temos 40 mil homicídios por ano, pelo menos, e desses 40 mil, 5 a 10 mil conseguem ser esclarecidos. Esse é um trabalho de dar potência às polícias, com treinamento, com tecnologia, para ajudar. Isso o Ministério da Justiça pode fazer, inclusive, com os recursos financeiros que já tem. Coronel José Vicente, secretário nacional de Segurança, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Grande abraço para o senhor, até a próxima. Até a próxima, boa noite a todos.